já há algum tempo. As minhas leituras devocionais, elas têm caminhado em cima de Marcos. E eu quero compartilhar com você aquilo que eu tenho recebido de consolação, de ânimo, de encorajamento, de admoestação. E eu quero compartilhar com você algo que o Senhor tem me feito experimentar. E eu quero pedir que você abra o capítulo 8 de Marcos. Marcos é considerado o evangelho da ação, né? De todos os 4 evangelhos, é aquele onde tem atitude, ação o tempo todo. Ele é menos de palestra, ele é menos de ensino, mas ele é muito de atitude, de ir para lá e de ir para cá, e de muita coisa está acontecendo. Se quiser um livro empolgante, extremamente impactante, lê Marcos. Você vai ver as ações divinas, o poder de Deus agindo e se manifestando assim de forma extraordinária. Eu queria que você olhasse para os versos 31 ao 33 de Marcos, capítulo 8. Eu vou ler na linguagem de hoje. A Bíblia na linguagem de hoje diz assim: Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda a clareza. Então Pedro o levou a um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Pegando esse verso 33, na linguagem de hoje, que diz: você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Eu queria que a gente refletisse hoje sobre pensando como Deus pensa. Parece fácil, mas não é. Pensar como Deus pensa, sentir como Deus sente, é algo meio complicado, não é muito simples. A gente vai ver justamente nessa experiência com os discípulos e especificamente na experiência com Pedro. Olha só, na verdade, o ministério de Jesus estava chegando a um momento delicado, decisivo. Já estava muito próximo de Jesus consumar a sua vida aqui como Filho de Deus e ir à cruz. É um momento estratégico aqui, a partir do capítulo 7, 8 até o 16 de Marcos. É um tempo muito específico. E ele vai começar a buscar entender o nível de maturidade dos seus discípulos. Aqui nesse bloco de versículos do capítulo 8, ele vai começar a fazer alguns testes. Ele quer sondar o nível de maturidade, o nível de preparo dos discípulos para o que está por acontecer, ou seja, a sua prisão, seu sofrimento, sua paixão, sua crucificação. E ele começa a fazer alguns testes aqui muito interessantes. Você olhar para o versículo 27, por exemplo, que antecede um pouco aqui esse momento, Jesus vai perguntar aos discípulos o seguinte, Marcos 8, 27, quem o povo, ou seja, quem os homens dizem que eu sou? E aí vem as respostas que todos nós conhecemos. Olha, alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és um dos profetas, um diz que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias. Jesus está sondando. Ele está querendo saber dos seus discípulos aquilo que as pessoas em volta estão pensando sobre ele. Mas a questão, todos nós sabemos, é que Jesus não está tão preocupado com que o mundo, esse sistema secularizado está pensando sobre ele. Por isso, no verso 19 do capítulo 8 de Marcos, ele já se dirige especificamente para os discípulos. Se dirige para mim e para você, e ele vai questionar: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? É estreita.
defini-la. Ele vai para os discípulos e pergunta quem ele é. E aí Pedro dá uma resposta clássica. Dentro desse versículo, dentro desse texto, diz: olha, tu és o Cristo, ou seja, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Se você olhar para o verso, em Mateus, que registra essa mesma passagem, aqui Marcos não registra, mas Mateus registra um elogio de Jesus para Pedro. Em Mateus 16, 17, Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Ou seja, Pedro, tu foi muito feliz nessa definição, cara. Olha, foi revelado do céu. O pensamento divino desceu até você e você conseguiu me definir. Você está pensando como Deus. Que coisa tremenda. Jesus solta esse elogio, expressando para Pedro um retorno daquilo que ele sabiamente definiu. Agora, quando a gente entra agora nos versos 31 a 33, nós temos um problema. Por que nós temos um problema? Logo a seguir, o mesmo Pedro, que havia recebido uma revelação com um pensamento divino para definir Jesus, agora ele vem com um pensamento humano. Quando Jesus começa a alertá-lo de que está chegando um momento estratégico, de o Filho do Homem ser morto, e sofrer muitas coisas, e ser crucificado, ele vai aqui nesse bloco de texto e diz: não, peraí. Ele chama Jesus à parte e ele tenta dar uma prensa em Jesus. E aí Jesus diz assim: Pedro, tu não está pensando nas coisas de Deus, tu está pensando nas coisas dos homens. Na sua versão deve estar assim: Pedro, tu não cogitas nas coisas de Deus, tu está cogitando nas coisas dos homens. O que eu queria que você pensasse comigo é o seguinte: como é que pode um homem que há poucos minutos antes ou algumas horas antes pensa como Deus e dá uma resposta extremamente divina acerca de Cristo, e agora vem com um pensamento meramente humano, não conseguindo pensar como Deus, mas pensando como homens? Esse termo, coisas de Deus, tem um significado interessante, é como se adotasse o lado de Deus. Pedro, você não está cogitando as coisas de Deus. Pedro, você não está do lado de Deus, porque você está pensando como homem. Você não está pensando como Deus. Você está vendo como é difícil você manter um pensamento divino por muito tempo? Uma hora você pensa como Deus, você recebe uma revelação incrível sobre coisas espirituais, e no outro momento você vem com uma humanidade terrível e pecaminosa. Você começa a pensar como homem, você começa a pensar como essa sociedade, você começa a criar um monte de filosofias vãs, você começa a criar um monte de mentira, sendo discípulo de Cristo. Essa é a questão. Nosso grande desafio como igreja é pensar como Deus. Porque pensar como Deus é adotar o lado de Deus. Pensar como Deus significa comprometer-se com as coisas de Deus. Porque se eu penso como homem, eu não me comprometo com as coisas de Deus. Se eu penso como Deus, eu estou do lado de Deus e estou comprometido com as coisas de Deus. E Jesus deixa alguns pontos aqui nesses 3 versículos muito interessantes. Algumas abordagens, alguns princípios, alguns valores, alguns temas totalmente contrários aos valores dessa sociedade. Quero mostrar pelo menos 4 aqui para a gente pensar. Primeiro, dentro desse texto, na abordagem de Jesus sobre pensar como Deus pensa e abominar todo o pensamento humano, racional, as coisas de Deus, elas passam pela transparência.
As coisas de Deus, elas passam pela transparência. Você quer ver se você está pensando como Deus pensa, você vai pensar ou você vai viver de forma transparente. O verso 32 diz assim: Jesus dizia isso com toda clareza. Transparente. Pensamento humano, secularizado, avesso a Deus, ele camufla, ele finge, ele esconde, ele omite. Porque você quer pensar como Deus, pense transparentemente e haja transparentemente. Se posicione com clareza. Seja transparente. Esse é um pensamento de Deus. É um outro texto que diz que Jesus falava abertamente aos seus discípulos. Não escondia nada. Todo pensamento de esconder coisa, todo pensamento de esconder tendência, todo pensamento, toda filosofia de esconder alguma coisa do outro, de esconder ou tentar esconder alguma coisa de Deus, é sinal que Deus não está no negócio. Em um determinado momento que os discípulos estavam caminhando com Jesus, não lembro o texto que está registrado isso, e os discípulos começam a andar mais na frente e Jesus fica para trás. E os caras começam a conversar o seguinte, sobre quem seria o maior. Sobre, na verdade, quem tomaria o lugar de Jesus depois que ele partisse. Olha que loucura. Pensamento humano. Pensamento de orgulho. Quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o maior? Quem vai receber honras? Quem vai comandar? Quem vai liderar? E o texto diz que Jesus, sabendo daquela conversa toda, se aproxima, chega mais perto, aperta o passo, e chega para ele e diz assim: poxa, o que vocês estão conversando aí? E aí ninguém respondeu nada. Sabe o que isso quer dizer? Que esse é um pensamento humano. Esse é um pensamento de esconder, ou tentar esconder do Senhor aquilo que é meramente pensamento humano. Essa é uma tendência, uma filosofia que mostra que esse tipo de gente está sempre querendo estar à frente de Deus. Tem uma outra passagem da Bíblia, lá em Gênesis, quando depois do Criador se relacionar face a face, transparentemente com Adão, com Eva, se relacionar com a família. E houve um determinado momento em que, no capítulo 3, o homem e a mulher decidem se esconder do Criador. E naquela hora marcada de comunhão, de relacionamento, o Criador começa a chamar o homem, começa a chamar a mulher, e o texto diz lá no verso 8 que eles estavam escondidos por trás das árvores. Qualquer pensamento, qualquer filosofia que busca camuflar, que busca esconder, é um pensamento especificamente humano. Porque se quer pensar como Deus, pense e haja de forma transparente. Seja transparente com o seu cônjuge, seja transparente com os seus pais, seja transparente com o seu líder, seja transparente com o seu pastor, seja transparente com o seu professor, seja transparente com as pessoas. Esse é um pensamento divino. Segundo lugar, nesse texto, as coisas de Deus, elas passam pelo sofrimento. Está no texto. No verso 31, Jesus diz para eles, e Jesus começou a ensinar os seus discípulos dizendo: o Filho do Homem terá que sofrer pouco. É pouco? É pouco. Você quer saber se um pensamento é divino ou não, ele é humano ou divino? Você peneira se tem sofrimento ou se tem facilidade. Porque todo pensamento humano, toda tendência humana vai tentar fugir da dor, vai tentar fugir do sofrimento. Às vezes pessoas feridas e marcadas por traumas e por tantas mazelas, elas, além de não serem transparentes, elas fogem de suas dores, elas fogem de seu sofrimento. Porque ela não quer ser confrontada na sua dor, ela não quer que doa. Então a gente começa a perceber que isso escandaliza alguém. Essa ideia de Jesus sofrer, essa ideia de Jesus morrer,
morrer escandaliza Pedro. Lá em Mateus, que registra essa mesma passagem, 16:22, diz assim: e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti mesmo, Senhor. Olha, Senhor, tenha pena de você, tenha peninha de você mesmo. E peraí, isso de modo algum vai acontecer. Sofrimento? Não, não, não. E aí que vem a bronca depois. Na sua versão diz: arreda-te de mim, Satanás. Isso não é coisa de pensamento de Deus. Isso é pensamento humano. É pensamento humano achar que evangelho não tem adversidade, não tem vento contrário, não tem sofrimento, não tem dor. O reino de Deus, diz a Bíblia, que ele é conquistado por sacrifício, por esforço. É luta. É inadmissível um cristão, um discípulo que não tem problema. Crente que não tem problema, ele está cheio de problema e não sabe. O próprio Jesus disse: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirdes e vos injuriardes por causa do meu nome. A porta continua estreitíssima. E para entrar nela, a gente se arranha todo. Não existe evangelho, evangelho fácil. Você quer pensar como Deus, não precisa pensar como masoquista. Alguém que está louco para sofrer, está louco para se arranhar, está louco para sentir dor. É isso. Pensamento humano rejeita o sofrimento. Ele acha que não cresce no sofrimento. Isso não é um pensamento espiritual, isso não é um pensamento bíblico. Jesus, uma das promessas de Jesus, eu não sei quantas promessas Jesus fez. Não lembro também quantas promessas tem a Bíblia. Mas a gente se amarra em promessa. E uma das promessas de Jesus é a seguinte: olha, no mundo vocês vão ter aflições. É uma promessa. Ele gosta muito dela, mas é uma promessa. Mas é bom que o texto não termina assim: mas tenham bom ânimo, se animem, eu venci o mundo, eu venci as filosofias, as adversidades, pensamentos humanos. Você pode pensar. Então, se a gente quer entender estamos pensando como Deus, a gente precisa entender que a gente vai passar pelo sofrimento. Esse texto de Naum, profeta menor, diz assim: o Senhor tem o seu caminho no vendaval e na tempestade. Deus tem um caminho no meio da adversidade. O Senhor tem o seu caminho no vendaval e na adversidade. Jó se encontrou com Deus no meio de um redemoinho. Jó capítulo 38. Todo pensamento humano rejeita o sofrimento, só que no meio do sofrimento tem a presença de Deus. Nem Jesus foi poupado. Principalmente Jesus não poderia ser poupado do sofrimento. Eu lembro que quando o pastor Mauro Israel foi diagnosticado com câncer, e toda a igreja ficou muito sensibilizada, muito condoída, várias outras igrejas foram mobilizadas para jejum, para oração. E uma das falas dele, que eu nunca mais esqueci, diz assim: ó, Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos prediletos. Talvez alguns pais, algumas mães aqui tenham um filhinho predileto, uma filhinha predileta, mas Deus não. E a gente vai crescer por meio das adversidades. O sofrimento não é para nos consumir, nem para nos destruir. Mas então para que serve? Em Hebreus 5, 8 a 9, se referindo ao próprio Jesus, ao sofrimento do Cristo, ele diz assim: embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. Verso 9: e depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem.
parte dos propósitos, faz parte do projeto de Deus. Ou seja, nos levar à obediência e nos aperfeiçoar, nos conduzir à maturidade. É interessante que mais à frente, no capítulo 10, Jesus se encontra com um cara cheio de grana. Alguns evangelistas dizem que ele era riquíssimo. A gente conhece mais ele como jovem rico. Não sei se ele era jovem, porque o texto diz que ele obedecia os mandamentos desde a juventude. Então talvez não seja tão jovem assim. E Jesus lança um desafio para esse cara e diz assim: olha, para você me seguir, para você ter um tesouro no céu, você precisa vender tudo que você tem, dar para os pobres e me seguir. Em algumas outras versões, Marcos fala isso, mas Mateus diz assim: vende tudo que tem, dá aos pobres e ser perfeito e me segue. A palavra ser perfeito, a palavra perfeito é teleio, ser maduro. É ser maduro por meio de abrir mão, por meio da adversidade, por meio do sofrimento. Então, todo pensamento, toda filosofia que contraria a adversidade, contraria a dor, contraria o sofrimento, é o pensamento humano. Terceiro, as coisas de Deus, elas incluem a morte. Agora tornou o caldo de Deus, agora está difícil. Essa palavra é uma palavra muito pesada, muito difícil, muito complicado da gente engolir. Porém, morte é um termo significativo no reino de Deus, em todos os sentidos. Se a gente for olhar literalmente, 1 Coríntios 15:3 diz assim: Cristo morreu pelos nossos pecados. Se Cristo não tivesse morrido, se não existisse a morte de Cristo, nós não teríamos nenhuma condição de ser salvos. E na verdade o Filho de Deus foi trabalhado, gerado para morrer. As Escrituras enfatizam muito mais o sofrimento, a morte e a ressurreição do Filho de Deus do que o nascimento. A principal estratégia, a consumação de todo o projeto de Deus, não está no Natal, não está no nascimento, mas está na morte. E a gente tem dificuldade de lidar com a morte. Tem cristão que tem medo da morte. O discípulo tem medo da morte. Vai entender? Paulo está muito bem resolvido em relação a isso. Para mim, tanto faz. Para mim, morrer no viver é Cristo. Se eu ficar, eu vou poder ser muito útil na obra, mas se o Senhor me levar, eu estarei com Cristo. E esse texto aparece aqui, quando Jesus diz no verso 31, o Filho do Homem será morto. Metaforicamente, a palavra morte tem vários significados para a gente. João 12:24, olha só que coisa interessante. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. É uma linguagem de morte simbólica para nós, em que precisamos morrer para nós mesmos para podermos frutificarmos no reino de Deus. Se eu não morrer para o meu eu, se eu não morrer para as minhas coisas, se eu não morrer para as minhas vontades, para o meu egoísmo, eu não frutifico no reino. As coisas de Deus incluem morte. Colossenses 3:5, Paulo diz assim: matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Isto é, a imoralidade, as indecências, as paixões mais, os maus desejos, a cobiça. Matem isso. Faça morrer essa natureza velha, carnal que habita em você. Morra para esses desejos pecaminosos. Morte, seja literal, seja metafórica, ela é estratégica, ela é coisa de Deus. Morte. A palavra
morte do seu significado mais abrangente nas Escrituras significa descer. Mas se for literalmente, é você descer a sepultura como Cristo desceu. Se for metaforicamente, você precisa descer, você precisa se humilhar. Isso significa morte. E ela está diretamente ligada às coisas de Deus. Bom, em quarto lugar, para terminar, Jesus ensina a pensar como Deus, além de pensar e agir de forma transparente, e além de crer e entender que há uma necessidade de sofrimento, de que morte está atrelada a essa ideia, a esse reino, também as coisas de Deus exigem uma ressurreição. As coisas de Deus exigem uma ressurreição. O verso 31, depois que Jesus diz que será morto, ele diz que 3 dias depois ressuscitará. O Evangelho, o reino de Deus, pensar como Deus, mostra um final glorioso para a igreja, para o discípulo, para o cristão, que em meio à vida toda foi marcada por adversidade, foi marcada por sofrimento. Há uma ressurreição. Os homens que rejeitam a ideia de dor, de sofrimento, de adversidade, de porta estreita, nunca conseguirão experimentar, ou pelo menos esperar, a redenção. Porque para se esperar a redenção, precisa experimentar a dor, o sofrimento, a morte. A ressurreição é o evento máximo do cristianismo. Os apóstolos, depois da ressurreição de Jesus, pregavam a ressurreição, era o tema. Paulo chega a dizer em 1 Coríntios 15, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. A centralidade da ressurreição. Ressurreição significa levantar. Enquanto morte significa descer, ressurreição significa levantar. Ressurreição é esperança para mim e para você. Ressurreição é mostrar que para Deus tudo é possível. Ressurreição é que mesmo em tempos de morte de alegria, morte de paz, morte de esperança, é possível ressuscitar. É possível levantar a vida e a história de muita gente. Isso é Evangelho. As coisas dos homens, elas nos põem para baixo. As coisas de Deus, ela eleva os nossos olhos para os montes, de onde vem socorro. Você vai para a sociedade incrédula, cheia de filosofia, cheia de pensamento contrário ao reino. As pessoas estão completamente pessimistas. As pessoas não acreditam mais em nada. As pessoas são desesperançosas. Para elas nada mais dá certo. Para elas não há nada mais de bom. Para elas ninguém mais presta. Para elas não tem mais jeito. Mas para aquele que pensa como Deus, e pensar como Deus exige crer numa ressurreição, exige crer que aquele que está caído pode levantar, aquele que está morto pode ressuscitar, aquele que está ferido pode ser curado, aquele que está no pecado pode ser resgatado. Isso é Evangelho. Aquele que está no vício pode ser restaurado, aquele que está na prostituição pode ser santificado. Isso é ressurreição, isso é poder de Deus para levantar o homem caído. Eu quero fechar essa ideia toda, essa estrutura toda, com o exemplo de Lázaro. Lázaro era amigo íntimo de Jesus. Lázaro passa pela etapa do sofrimento porque ele adoece. Ele fica doente antes de morrer e ele passa por um tempo de sofrimento. Ele era amigo de Jesus. Jesus não o poupou. E a gente fica se questionando por que as adversidades vêm sobre nós, os problemas vêm sobre nós, por que a gente passa por isso, por que a gente passa por aquilo.
Porque eu acho que a gente pensa muito só na gente mesmo. E que no fundo, na verdade, não tem a ver só conosco. Principalmente, tudo que acontece na sua vida tem a ver com os propósitos de Deus. A vontade de Deus ser glorificado na sua história, na sua vida. O seu sofrimento. Então, a gente olha para o Lázaro e ele vê um homem doente passando pela etapa do sofrimento. Jesus podia poupá-lo, não poupou. Lázaro passa pela segunda etapa, que é a morte. Lázaro desce, metaforicamente, a história, o cenário ali, além da morte literal, física, o corpo que foi levado ao sepulcro, quanta coisa morreu em volta, as irmãs estavam desesperadas, desesperançosas, tristes, choravam. São esses cenários de dor, que muitas vezes morte não está no sentido literal, mas está no sentido figurado, simbólico. Quanta coisa morreu na vida de tantos discípulos de Cristo. Quanta coisa morreu na vida de tanta gente. O cara está vivo, mas muita coisa morreu. Morreu a alegria. Gente que não tem mais prazer, morreu a paz. Morreu a esperança. E aí, na etapa de Lázaro, tem sofrimento, tem morte e tem ressurreição. O Senhor o levanta. Deus o levanta. Então, pensar como Deus é crer que Deus pode levantar o morto. Pode levantar aquele que está desesperançoso, aquele que está sem alegria, aquele que está sem paz. Lázaro foi o trigo que depois de morto frutificou. Se você pega a história em João e vê, após a ressurreição de Lázaro, centenas e centenas de pessoas creram em Cristo. Sabe por quê? Porque precisou morrer para poder dar fruto. Eu queria que você pensasse com Deus. E que você e eu não oscilássemos tanto como Pedro oscilou. E que a gente, de uma experiência para outra, de um episódio para outro, de um momento para outro, a gente não fique pensando como o homem pensa, ou a gente fica tentando pensar como Deus pensa, ou a gente pensa como Deus pensa, ou a gente não pensa. Vamos colocar de pé para a gente orar sobre isso. Só um pouquinho, baixe sua cabeça. Eu imagino quão tremendo deva ser o Senhor sondar a sua vida como sondou a vida daqueles discípulos. Jesus pergunta para os discípulos o que o povo, o que as pessoas pensavam acerca dele. Mas Jesus sondou os discípulos e perguntou a eles o que eles achavam que ele era. E um homem se levantou ali com um pensamento, com uma revelação do alto. Ele foi feliz porque ele pensou nas coisas de cima. Não pensou como um homem. Mas horas depois, momentos depois, ele foi confrontado porque estava pensando como um homem. Não estava pensando nas coisas de Deus. Que o Senhor, nessa noite, nos ajude a abominar todo pensamento humano e secularizado, a toda racionalização. Que nós, inclusive, não sejamos conduzidos por emoções ou por sentimentos, mas que a gente tenha um pensamento bíblico. Eu estou chamando você a pensar como Deus pensa. Porque se você pensa como Deus pensa, você está em parceria com Ele. Pensar como Deus é adotar o lado de Deus. A viver uma vida transparente. Uma vida transparente com Deus. Uma vida transparente nos seus relacionamentos. No seu relacionamento conjugal, onde não precisamos esconder,
camuflar, omitir. No relacionamento, você que é jovem, que é adolescente, você pensa como Deus você vai agir de forma transparente com seus pais. Você não vai esconder, camuflar, omitir. Você vai passar pelo sofrimento. Não há céu sem cruz. Nós passaremos pela dor. E lá nós encontraremos o Senhor. Você não estará sozinho no meio da sua angústia. Deus tem caminhos no meio do turbilhão e da tempestade. Nos conduz do jeito que Ele quer. Quer nos aperfeiçoar. Quer lapidar nosso caráter. Quer nos moldar. E quer nos levar à mesma semelhança dele, porque Ele sofreu. E sofreu morte de cruz. Se você quer céu, não abra mão da cruz. Tome cada dia a sua cruz e siga. Além da transparência, além do sofrimento, a gente vai passar pela experiência da morte. Morrer para o meu eu. Morrer para meus desejos. Descer em humilhação, porque só sobe quem desce. E a ressurreição. Não tem como pensar como Deus e não crer que é possível levantar. Deus levanta o caído, o abatido, o desanimado, o desestruturado, o sem forças. Deus é Deus de recomeços. Você quer pensar como Deus hoje? Você quer pensar como Jesus? Eu queria que você refletisse sobre isso, pensasse sobre isso. Deus, como eu estou pensando? Porque eu sou aquilo que eu penso. E você precisa passar por essa porta. Você precisa passar. Nós precisamos passar, nós passaremos. Mas há uma ressurreição. Em meio à morte, em meio ao sofrimento, e há uma necessidade de uma vida transparente. Queria orar nesse momento. Colocar diante do Senhor esse momento. Os discípulos. Firmar os nossos pensamentos. E firmar as nossas atitudes. Pedro era um homem em processo. Eu e você somos pessoas em processo. Não estamos plenamente aperfeiçoados. Esse mesmo Pedro que titubeou tantas vezes, esse mesmo Pedro que ousou confrontar Jesus, que confrontou a vontade de Deus com as suas atitudes, com as suas precipitações, foi um homem extremamente usado no futuro. Foi uma bênção nas mãos do Senhor. Um homem que aprendeu a ser transparente. Um homem que aprendeu a passar pelo sofrimento. Um homem que foi crucificado à semelhança do próprio Jesus. Um homem que teve que se humilhar, que teve que descer. Um homem que deixou o seu caráter ser transformado para que pudesse ressurgir um novo homem, uma nova ferramenta nas mãos do Senhor. Sabe, é isso que Deus está querendo fazer. E a gente precisa analisar. E a gente precisa definir como a gente anda pensando. Que filosofias que nós temos acreditado. Quais são as nossas máximas? Quais são os nossos valores? São nossos? São humanos? Ou são pensamentos de Deus? Pai, nós agradecemos pela Tua palavra na nossa vida nessa noite.
Tu, Senhor, nos sonda e nos conhece. Nós sabemos, Deus, que existem momentos estratégicos, tão estratégicos na nossa vida, como era aquele momento estratégico na vida do teu filho. Sabemos, Deus, que há momentos tão importantes que nós precisaremos ser reavaliados. Aqueles discípulos, a nossa semelhança, Senhor, estamos agora diante desses testes, dessas avaliações. Colocamos os nossos pensamentos e as nossas mentes agora diante de Ti. Sonda-nos, ó Pai, e avalia que tipo de pensamento tem sido nosso. Nós queremos pensar como o Senhor. Nós queremos ter uma revelação do alto, assim como Pedro teve, para definir as coisas e para concluir as coisas espiritualmente pensando. Nós queremos colocar diante do Senhor, no altar do Senhor, todo e qualquer pensamento humano e filosofia vã, a qual nós temos desenvolvido no nosso procedimento diário. Nós queremos colocar agora diante do Senhor esse filtro espiritual, para que o Senhor nos ajude a pensar a partir da Tua palavra. Queremos, ó Deus, diante de Ti, viver transparentemente. Não queremos mais nos esconder, camuflar, omitir. Queremos, Senhor, ser inteiros e íntegros na Tua presença. Queremos ser transparentes para as nossas esposas. Queremos ser transparentes para os nossos maridos. Ansiamos viver uma vida transparente dentro da nossa casa,